Consequências do passado. Extraído do livro Leis de Amor, item 6. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito de Emmanuel. Terceira edição FESP. Consequências do passado 1. Como podemos compreender os resultados de nossas experiências anteriores? Para compreender os resultados de nossas experiências anteriores, basta que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. 2. Como entender, na essência, as dívidas ou vantagens que trazemos das existências passadas? Estudos que efetuamos corretamente, ainda que terminados há longo tempo, asseguram-nos títulos profissionais respeitáveis. Faltas praticadas deixam azedas sucata de dores na consciência, pedindo reparação. Se plantamos preciosa árvore, desde muito, é natural venhamos a surpreendi-la, carregada de utilidades e frutos para os outros e para nós. Se nos empenhamos no débito, é justo suportemos a preocupação de pagar. 3. Qual a lição que as horas nos ensinam? Meditemos a simples lição das horas. Comumente, durante a noite, o homem repousa e dorme. Em sobrevindo a manhã, desperta e levanta-se com os bens ou com os males que haja procurado para si mesmo, no transcurso da véspera. Assim, a vida e a morte, na lei da reencarnação que rege o destino. 4. Qual a situação moral da alma no túmulo e no berço? No túmulo, a alma, ainda vinculada ao crescimento evolutivo, entra na posse das alegrias e das dores que amontoou sobre a própria cabeça. No berço, acorda e retoma o arado da experiência, nos créditos que lhe cabe desenvolver e nos débitos que está compelida a resgatar. 5. Em síntese, onde permanece, espiritualmente, a criatura reencarnada. Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. 6. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Os grandes delitos operam na alma estados indefiníveis de angústia e choque, daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. 7. O que ocorre aos suicidas nas vidas ulteriores? Suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram a enforcamento, depois de prolongados suplícios, nas regiões purgatoriais, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. 8. E os protagonistas de tragédias passionais. Protagonistas de tragédias passionais, violentas e obscuras, criminosos de guerra, aproveitadores de lutas civis, que manejam a desordem para acobertar interesses escusos, exploradores do sofrimento humano, caluniadores, empreiteiros do aborto e devassidão e malfeitores outros, que a justiça do mundo não conseguiu cadastrar, voltam à reencarnação e tribulações compatíveis com os débitos que assumiram e, muitas vezes, junto das próprias vítimas, sob o mesmo teto, marcados por idênticos laços consanguíneos, tolerando-se mutuamente até a solução dos enigmas que criaram contra si mesmos, atentos ao reequilíbrio de que se veem necessitados. Ou sofrem a pena do resgate preciso em desastres dolorosos, integrando os quadros inquietantes dos acidentes em que se desdobra o resgate do espírito reencarnado, seja nos trances individuais ou nas provações coletivas. 9. E aos cúmplices de erros e enganos. As grandes dificuldades não caem exclusivamente sobre os suicidas e homicidas comuns.
Quantos se fizeram instrumentos diretos ou indiretos das resoluções infelizes que se adotaram são impelidos a recebê-los nos próprios braços, ofertando-lhes o recinto doméstico por oficina de regeneração. 10. O que ocorre àqueles que provocaram o suicídio de alguém? Se levianamente provocamos o suicídio de alguém, é possível que tenhamos esse mesmo alguém, muito breve, na condição de um filho problema ou de um familiar padecente, requisitando-nos auxílio. Na medida das responsabilidades que assumimos, na falência a que se arrojou. 11. Que acontece àqueles que impelem o próximo à falência moral? Se instilamos viciação e criminalidade em companheiros do caminho, asfixiando-lhes as melhores esperanças na desencarnação prematura, é certo que se corporificarão, de novo, na terra, ao nosso lado, a fim de que lhes prestemos concurso imprescindível à reeducação, na pauta dos compromissos a que enredamos, ao precipitá-los aos enganos terríveis de que buscam desvencilhar-se, abatidos e desditosos. Nas mesmas circunstâncias, carreamos em nós, enraizados nas forças profundas da mente, os bens ou os males que cultivamos. 12. E o que ocorre aos desencarnados que malbarataram os tesouros da emoção e da ideia? Quando desencarnados, não fugimos às leis de causa e efeito. Se malbaratamos os tesouros da terra, deambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal com as enfermidades consequentes, a se entranharem nos tecidos orgânicos, que nos compõem a vestimenta física. 13. E aqueles que se entregam aos desequilíbrios do sexo. Se abraçamos desequilíbrios de sexo, agravados com padecimentos alheios por nossa conta, aguentamos inibições genésicas, muitas vezes, com o cansaço precoce e a distrofia muscular, a epilepsia ou o câncer, de permeio. 14. E aqueles que perpetram crimes. Se perpetramos crimes na pessoa dos semelhantes, em-nos à frente de mutilações dolorosas. 15. E aqueles que se entregam às extravagâncias da mesa? Se nos entregamos às extravagâncias da mesa, arcamos com ulcerações e gastralgias que persistem tanto tempo quanto se nos perdurem as alterações do veículo espiritual. 16. E aqueles que se afeiçoam ao alcoolismo. Se nos afeiçoamos ao alcoolismo ou ao abuso de entorpecente, somos induzidos à loucura ou à idiotia, seja onde for. 17. E aqueles que se empenham em delitos de maledicência e calúnia. Se nos empenhamos em delitos de maledicência e calúnia, atravessamos vastos períodos de surdez ou mudez, precedidas ou seguidas por distonias correlatas. 18. As consequências de nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns. Não. Além disso, é preciso contar com as probabilidades da obsessão, porquanto, cada vez que ofendemos aos que partilham a marcha, atraímos, em prejuízo próprio, as vibrações de revolta ou desespero daqueles que se categorizam por vítimas de nossas ações impensadas. 19. Qual deve ser nossa atitude perante as provas da vida? Diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir, para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. 20. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Todos estamos no presente, com o ensejo de construir o futuro, mas envolvidos nas consequências do passado que nos é próprio. Isso porque tudo aquilo que a criatura semeie, isso mesmo colherá.